Pressão. Essa palavra te diz alguma coisa? Você está vivendo algum tipo de pressão no momento? Essa palavra, quando a pressão vem, você é impulsionado a seguir, ou você retrocede, ou você estagna, você para e você começa a dar vazão aos questionamentos, porque quando nós enfrentamos pressões, temos a tendência a deixar aflorar aquilo que tem dentro de nós, né? Nós vemos isso no caso de Pedro, no momento da prisão de Jesus. Um pouco antes, ele havia falado para o Senhor que por ele, por Jesus, Pedro daria a própria vida, né? Ele estaria disposto a tudo. Mas quando a pressão de fato chegou, Pedro foge, Pedro nega Jesus. E não é porque Pedro não amasse o Senhor, Pedro amava o Senhor. É porque quando a pressão chega, aquilo que está latente dentro de nós é o que vai aflorar primeiro, né? Então, quando a pressão bate na sua porta, o que você faz de imediato? Você pega essa pressão e você ganha força e você corre, você avança, ou você para, estagna, chora, né? Se faz de vítima. O que acontece com você? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 12, no verso 5. O capítulo 12, de 1 ao 4, a gente vai ver Jeremias, né, se queixando ao Senhor diante das atitudes, né, do comportamento do seu povo ali, algumas pessoas, né, o comportamento daquelas pessoas para com ele, para com o profeta. E no versículo 5, né, nós vemos a resposta de Deus. E é interessante porque Jeremias ele faz uma lista das coisas que estavam acontecendo e eram coisas verídicas, tá? Eram fatos verídicos. A situação não estava favorável mesmo para Jeremias. E a impressão que dá é que o Senhor, ele vem e ele simplesmente olha para Jeremias e fala: para de ficar chorando em cima do leite derramado, porque isso não vai resolver, né? E de fato é isso mesmo, sabe? Porque se o Senhor começar a passar a mão na nossa dorzinha, nos nossos dodói, a gente não sai disso, porque temos a tendência, né, a ficar na sombra, né, a gostar, a nos acomodar em lugares que são favoráveis, em lugares que são bons, né, para o nosso comodismo. Então o Senhor ele fala para Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Então o Senhor ele faz essa pergunta para Jeremias, né? Ele traz outros questionamentos. Enquanto Jeremias vem, né, com os questionamentos dele, né, Senhor, até quando? Eu sei que o Senhor é um Deus justo, o Senhor é sempre justo quando eu pleiteio contigo, né? Mas olha a situação do que está acontecendo, e aí o Senhor, em vez de responder Jeremias de uma forma que fosse: não, Jeremias, calma o coração, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas, né? Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou dar um jeito nisso. Não, o Senhor vira para Jeremias e fala: Jeremias, se tu se fadiga com os homens que estão correndo, você está se cansando com os homens que estão correndo a pé. Aí ele fala: o que você vai fazer quando o caldo entornar? O que você vai fazer quando a situação piorar? E é sobre isso que eu quero falar com você, porque, de fato, né, nós precisamos estar atento a essa pergunta de Deus, e não a queixa de Jeremias, mas o que o Senhor está perguntando. O que o Senhor está falando para nós nesse tempo, porque nós temos vivido tempos bem difíceis, né? Lutas internas e externas, onde nós temos passado por provações.
E estou falando aqui, vocês já vêm me acompanhando, tendo, né, uma noção de como tem sido a minha vida nesses últimos tempos. Eu tenho compartilhado tudo isso com vocês, então vocês sabem que o que eu não estou falando de algo que eu não tenho experienciado, que eu não tenho experiência, mas de algo que eu tenho vivido. Mas, principalmente, é algo que eu tenho, que o Senhor tem me puxado, tem me impulsionado a avançar todos os dias, porque eu não posso ficar parado. Porque o nível dos homens é o nível do natural, é o nível raso. E se aqui no nível raso você não está sabendo lidar, você não está sabendo se mover nesse nível, e aí o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, tem o nível dos cavalos, tem um nível acima disso aí. E ele fala: o que você vai fazer quando chegar? Então isso significa que vai chegar. Não é uma possibilidade, sabe? Não é se chegar, mas ele está dizendo assim: vai chegar. E o que você vai fazer? Você está preparado? Como que você tem se preparado? Você sabe qual é o nível dos cavalos? O nível dos cavalos é o nível do sobrenatural. O nível dos cavalos é um nível acima daquele que nós estamos acostumados a nos mover. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi no ano passado. Foi no mês de outubro. E eu, assim, pensei muito antes de compartilhar isso com vocês, porque são as minhas experiências com o Senhor e eu tenho muita preocupação em passar isso para frente. Mas eu entendi, sabe, essa semana, quando eu gravei sobre Manaim, né, eu entendi algumas coisas do que o Senhor estava me falando. E hoje o que eu vou compartilhar com vocês também, eu entendo que é o Senhor trazendo, porque de outra forma eu não compartilharia isso, porque eu não tenho interesse nenhum em ficar colocando isso, sabe? Eu tenho muito zelo por isso. E eu não gosto de ficar falando das minhas experiências íntimas com o Senhor. Então, o que eu vou falar é para edificação mesmo, para que você pare um pouco e pense sobre como que você tem se comportado. E não pense que eu estou aqui tentando te dar um puxão de orelha ou fazer alguma crítica de forma alguma. Por favor, não interprete dessa forma. Coloque amor nas minhas palavras, porque não é essa a minha intenção de forma alguma. O que eu quero dizer para você é que existe um caminho sobremodo excelente. É que existe um nível sobrenatural. Existe o som das muitas águas, aonde o amor do Senhor é mais poderoso do que qualquer voz, do que qualquer medo, do que qualquer problema com autoestima, sabe? Existe um lugar em Deus que nós precisamos alcançar e que o Senhor está nos chamando para esse tempo, porque, queridos, nós estamos entrando num tempo muito difícil, independente do governo que esteja hoje sobre o Brasil, sabe? Independente disso, eu não estou aqui falando de política, eu estou aqui falando para você de tempos difíceis que virão, porque o tempo está se cumprindo, porque o Senhor Jesus está voltando. E a palavra do Senhor diz que nesse tempo muitos serão enganados, muitos serão. Muitos desistirão, sabe, do Senhor. Por quê? Porque tem se deixado levar pelas pressões, porque a intenção das trevas é gerar tanta pressão sobre nós, ao ponto de nos distrair, ao ponto de nos fazer perder a fé, perder a confiança. E se você
não procurar conhecer o teu pai, se você não procurar ter essa revelação da paternidade de Deus, saber quem você é, de onde você veio, qual é a sua origem, para onde você vai voltar, quem é que está no controle de todas as coisas, independente do poder que esteja hoje sendo exercido sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, o nosso estado, o bairro, sabe? Independente do poder que está influenciando hoje, existe um poder. O Senhor está sentado no trono. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E tudo que está acontecendo é para culminar na volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos estar atento a esse tempo que está se cumprindo para que nós não sejamos... não façamos parte daqueles que desistiram, daqueles que vão desistir, daqueles que estão desistindo pelo caminho. Então, Deus ele chama a atenção de Jeremias e ele fala, Jeremias, não é o natural, não é a pressão que você está tendo hoje no natural que importa. O que importa é o que vai chegar no nível dos cavalos. É o que está por vir. E se você não estiver pronto para competir com os que vão a cavalo, você vai perder essa corrida, você vai desanimar, porque... Ai, eu comi um negócio, o trem tá soltando aqui. Desculpa, gente. Eu comi uma banana, tá? Não foi um negócio, foi uma banana. Então, nós temos que estar preparado para isso. Porque, humanamente falando, homem não corre com cavalo. Os cavalos, eles conseguem atingir uma velocidade aí em torno de 80 km por hora. E o homem, mais preparado que esteja, né, um velocista mesmo, né, bem preparado, o máximo que ele chega é 45 km por hora, né? Então, isso significa que é uma competição injusta até. Tentar competir com os que vão a cavalo é loucura, sabe? Já é desanimador só em pensar na ideia. E quando eu estava pensando sobre isso, meditando sobre isso, que o Senhor havia ministrado, e eu falei, Senhor... Humanamente, homem não compete com cavalo. Aonde eu vou encaixar isso? Né? E aí o Senhor me fez lembrar de Elias, na guerra ali com os profetas de Baal, no cume do Monte Carmelo, né? A palavra do Senhor diz que Elias, né, trava aquela batalha, aquela guerra de altares ali, o altar do Senhor estabelecido. Elias continua orando, né? Gerando no natural aquilo que já estava pronto no espiritual, que era a chuva abundante que viria para lavar aquela nação, para trazer o renovo, para trazer o novo de Deus, para trazer vida. E a palavra do Senhor diz que Elias ele correu tanto que ele conseguiu passar à frente da carruagem do rei Acabe. Tamanha era a força, sabe, a agilidade que Elias teve naquele momento. Por quê? Porque ele recebeu uma unção nova, uma unção fresca, um revestimento. Então, estar no nível dos cavalos é andar no sobrenatural, e é no sobrenatural que o Senhor está nos chamando para estar. Como eu falei com vocês, no ano passado eu tive uma experiência muito forte que me marcou muito. Na verdade, eu tive várias experiências, né? Começou a fluir mesmo no Yom Kippur, quando eu estava adorando ao Senhor, quando eu estava buscando a face do Senhor, no mês de setembro. Então, ali abriu um portal e o Senhor, ele veio, né, e ele me mostrou algumas coisas, e eu passei aquele período ali tendo várias experiências. Mas especificamente no mês de outubro, no dia 19 de outubro, eu guardei essa data porque ela me marcou demais, né? Eu acordei por volta de 1h da manhã e eu levantei, eu fui, tomei água, voltei para a cama, e eu tenho dificuldade com sono no sentido, se eu acordar à noite e
e eu levantar para ir ou ao banheiro ou tomar água, né? Depois para me voltar a dormir, eu demoro bastante. Então, não foi diferente nessa madrugada. Eu levantei, fui tomar água. Quando eu voltei para a cama, o sono já tinha ido embora e eu fiquei ali, né, deitada. E eu comecei a conversar com o Senhor. E aí, de repente, eu me vi num local muito amplo, sabe? Era um espaço muito amplo, parecia uma savana mesmo, sabe? E aí, o leão, ele veio até mim. Eu tenho essas experiências com leão desde 2012, já fazem 10 anos já. E aí o leão veio, né? E aí ele falou comigo assim, eu quero te mostrar um lugar. E ali nós começamos a caminhar, e eu não sei dizer para você se eu caminhava, se eu corria, se eu fui teletransportada para o alto do monte, porque foi no monte que ele me levou. Eu só sei que eu fui, né? Eu consegui acompanhar, não sei como dizer isso para você. E aí, quando eu cheguei no alto daquele monte, era um lugar muito feio, sabe? Era um lugar escuro, sombrio, pesado, sabe? Muito árido, muito seco. Havia um filetezinho de água que descia, sabe? E lá embaixo havia um vale. E quando eu vi aquele lugar, eu fiquei com medo daquilo. E eu falei, Senhor, que lugar é esse? Aí ele falou comigo assim, eu vou te levar num outro lugar. E aí nós descemos, e eu descia como se fosse um toboágua, e eu parei lá embaixo, naquele vale ali, logo ao pé do monte. E aí quando chegava lá embaixo, o cenário era totalmente diferente, muito diferente, né? Aí tá, passou, voltei para o mesmo lugar de onde eu tinha estado antes, do início, aonde ele falou que ia me levar no local, no lugar. Daí a pouco, o Senhor falou comigo assim, vem cá que eu quero te mostrar um outro lugar. E nós fomos de novo, e a sensação era a mesma, sabe? Assim, eu não sei se eu corria, se eu caminhava, se eu voava, se eu fui teletransportada, eu não sei dizer. Eu só sei que eu ia e eu me via indo, mas não sei te dizer como. E aí o Senhor me levou num local, a 3 pessoas, não era um lugar, eram 3 pessoas, né? Aí ele me mostrou as 3 pessoas, e aí nós voltamos para o mesmo ponto de origem, e aí ele falou algumas coisas para mim dizer para aquelas pessoas. E aí o Senhor falou comigo assim. Na verdade, eu falei com o Senhor assim, eu falei, cadê o lugar, Senhor? Que o Senhor falou que ia me mostrar. Porque eu não fui num lugar, eu fui nas pessoas. E aí o Senhor falou assim, elas são os lugares. Aquele monte que você viu, Eliette, aquilo lá também são pessoas. São pessoas que estão no vale da sombra da morte. São pessoas que estão agonizando. São pessoas que estão morrendo. São pessoas que estão sem esperança. São pessoas que estão vivendo aquém daquilo que eu desejo para elas. E aquilo assim, eu fiquei impactada com aquilo, porque e nas pessoas eu até consegui assimilar. Agora, o Senhor me dizer que aquele monte, aquele lugar sombrio, aquilo lá representava pessoas, aquilo para mim assim me chocou. E aí eu fiquei impactada com aquilo, né? E aí o Senhor falou assim, e eu quero tocar essas pessoas, Eliette. E eu vou tocar elas através de você e através daqueles que ouvirão a minha voz. E amados, eu preciso falar para você que naquele dia
o Senhor, ele começou um processo comigo de libertação, de transformação, que eu nunca tinha experimentado antes. Quando ele me levou, aquelas 3 pessoas, quando nós voltamos, ele falou comigo, ele me falou, me deu orientações para mim poder falar com aquelas pessoas. E ele falou comigo que eu ia tocar nessas 3 pessoas. E que uma daquelas pessoas, o Senhor mandou eu colocar ela sobre os meus ombros. E aí o Senhor falou algo para mim dizer para elas. E o que o Senhor me disse foi assim, totalmente contra o que eu havia aprendido, sabe? Nas escolas bíblicas dominicais. Não estou aqui criticando, gente. Eu estou dizendo para você do sistema, sabe? O sistema que eu já venho falando com vocês há algum tempo, né? Aquilo para mim, eu falei com o Senhor, eu falei, pai, eu não tenho coragem de falar isso com elas, né? Eu não tenho coragem porque envolve dinheiro. E eu falei, o Senhor sabe que a minha situação financeira não é das melhores. E essas pessoas também sabem que a minha situação financeira não é das melhores. Então, como que eu vou falar disso com elas? Eu não tenho coragem de falar. Eu acho que isso vai parecer que eu tô manipulando. E na verdade, gente, sabe o que era mesmo? Era o medo de me expor, era o medo, sabe, do que as pessoas iam pensar de mim. Sabe, a minha reputação tão valiosa, tão especial, que eu até hoje eu me pego tentando proteger ela de todas as formas. Falar aqui para vocês sobre isso, você não tem noção do que o Senhor já fez antes para mim poder chegar até aqui, tá? Porque eu não obedeci de cara, não, tá? Não foi algo que o Senhor falou comigo assim, Eliette, faz isso e eu, tá, assim, eu tô indo fazer. Não. Já tive luta, sabe? Já tive momentos de estar ali guerreando com o Senhor mesmo, literalmente. Pai, eu não quero falar sobre isso. Eu não, e o Senhor me dizer, é tempo de exposição, Eliette. Não dá. E aí, assim, quando eu fiquei naquele tempo ali, sabe, falando com o Senhor, que eu não tinha coragem de falar daquele assunto com as pessoas, com quem ele havia me falado, o Senhor falou assim, Eliette, eu tô cuidando de você. Minha filha, eu tô cuidando de você. E ele falou isso 3 vezes comigo. E à medida que o Senhor foi falando, eu me via como se eu estivesse presa na terra, plantada na terra como se fosse uma árvore, sabe? E à medida que ele foi falando, eu fui sendo arrancada dali. Eu senti o meu corpo como se fosse, sabe quando você faz pega aqueles dominozinhos e você coloca tudo ali em pé e aí você toca num dominó e vai aquele efeito todinho, sabe, desencadeando, os dominós começam um a derrubar o outro, um após o outro, um após o outro. Foi assim, o meu corpo, ele começou a balançar, sabe? Parecia que os meus ossos estavam sendo todos tirados do lugar e colocado ali ao mesmo tempo, e aquilo lá, e o meu corpo tremia, tremia, tremia. Gente, eu fiquei mais de 20 dias com meu corpo tremendo, tremendo. Tinha momentos assim que meu corpo tremia tanto que parecia que eu ia desmaiar. Teve uma amiga que veio nesse dia para conversar comigo, tomar um café comigo, e eu fui servir o café para ela. Eu tava assim, ela, Eliette, você tá tremendo, né? E aí eu contei para ela a experiência que eu tive, e eu fiquei mais de 20 dias. Teve dias assim que eu achei que eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Porque parecia que eu não tinha força, parecia que as minhas energias haviam sumido. Só que não era uma fraqueza, não era aquela coisa de eu vou desmaiar porque eu tô fraca. Não, é um negócio estranho, diferente. E enquanto eu estive ali, gente, eu vou falar para vocês. Eu quis tanto ficar ali para sempre. E eu falei com o Senhor, eu falei, pai, deixa eu ficar aqui. Não quero mais voltar. Não é ideia de morte, tá, gente? Porque essa ideia de morte nem passa
Pelo menos comigo, eu nem sequer lembrava que havia morte. Tudo o que eu queria era ficar ali. Era continuar ouvindo a voz do Senhor, me chamando de filha. Era continuar, sabe, correndo com o Senhor naquela experiência. E eu falei com o Senhor, eu falei, Pai, deixa eu ficar aqui. Não quero voltar mais. E aí ele falou comigo assim, não é o tempo ainda, Eliette. Você vai treinar essas pessoas porque eu vou tocar outras pessoas através delas e através de você. E aí eu entendi que eu precisava sair do meu nível, sabe? De competir com os homens para entrar no nível dos cavalos. Eu entendi que eu precisava me movimentar o mais rápido possível, porque eu estava muito atrasada. No dia do Yom Kippur, foi em setembro, eu ainda estava vivendo todo aquele conflito ainda, estava, né, saindo daquilo, mas ainda era muito forte dentro de mim. E eu havia feito uma perícia, né, judicial no mês de julho, e já havia passado 2 meses e o juiz ainda não tinha determinado nada, e um dia antes do Yom Kippur, o juiz indeferiu. E aquilo assim me deixou arrasada, porque eu tinha uma expectativa de que, diante dos laudos, diante, né, das fotos, né, da minha situação, que o juiz iria ser favorável e que eu iria conseguir um benefício. E o juiz indeferiu. E eu fiquei assim arrasada. Então, quando chegou no Yom Kippur, que eu fui para os pés do Senhor, e eu falei, Senhor, eu preciso entender esse tempo que eu estou vivendo. Eu preciso entender tudo que está acontecendo no mundo do espírito, porque eu não estou conseguindo me mover, eu não estou conseguindo enxergar com clareza, eu não estou conseguindo ver nada. E aí eu estava ali, sabe, adorando ao Senhor, e aí o leão veio. E ele colocou a cabeça na minha barriga. E depois ele passava a cabeça também no meu rosto. E ele disse assim para mim, vem comigo. E eu fui. E novamente eu estava no local. Muito espaçoso, assim, eu não consigo dizer para você que lugar é esse. E aí, assim, de onde eu estava, eu consegui enxergar um monte muito alto. Muito alto. E lá em cima havia uma águia. E quando eu olhei para aquele monte, eu tinha certeza que era lá que eu já deveria estar e não aqui embaixo. Aquilo me envergonhou tanto, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu me dei conta de quanto tempo eu havia perdido ali embaixo, no nível dos homens, sabe? Competindo com os homens, no natural, chorando a minha dor, sentindo dó de mim mesmo. E aí o Senhor falou comigo assim, me segue, que eu vou te levar no recanto das águias. Gente, eu vi a voz de Deus. Não é ouvir. Eu vi. A voz do Senhor ganhou forma. E o Senhor foi me guiando.
Isso me impactou muito. Você não tem noção do quanto que isso me impactou, porque eu nunca imaginei na minha vida que a voz ganhasse forma. E a voz do Senhor ganhou forma para mim. E o Senhor me convidou aí. E eu tô nessa busca, porque eu quero chegar no monte, sabe? Porque eu entendo que o nível dos cavalos é o nível do sobrenatural. É o nível onde vem um revestimento do alto, aonde eu terei condições, sabe, de correr velozmente, de voar, de alcançar níveis que eu ainda não consegui alcançar, de alcançar lugares no Senhor que eu ainda não consegui alcançar. E eu não quero ficar aqui. E a minha palavra para você é: se você está aqui embaixo competindo com os homens, querido, tem um nível maior, tá? Tem um nível para onde o Senhor está te chamando, para onde o Senhor está te convidando a subir, a entrar nesse lugar, porque o nível dos cavalos é o sobrenatural, mas para cada nível tem batalhas diferentes. Tem demônios diferentes que vêm para tentar nos fazer desistir, lançando dados inflamados, onde nós precisamos resistir. E nós não vamos resistir à categoria de demônios que está lá no nível dos cavalos, ainda vivendo com a mentalidade do nível dos homens. Então é preciso romper, você precisa romper. Nós precisamos romper com essa mentalidade e começarmos a buscar alcançar os lugares altos para onde o Senhor está nos chamando, porque tem pessoas morrendo e que nós ainda não conseguimos tocá-las porque nós estamos muito envolvidos com nós mesmos. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, ore sobre isso, busca o Senhor e fala com Ele: eu estou aqui, Pai, eu quero. Eu quero ser esse instrumento que o Senhor vai usar para tocar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.